Você que é produtor rural e está pagando mais de R$ 500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Ruralcast. Olha, eu já quero aproveitar e falar para você, já está seguindo a gente nas redes sociais? Olha, aproveita para nos seguir lá no Instagram, tá bom? Do Ruralcast. Você também pode acompanhar a gente aqui pelo YouTube, já aproveita, ative as notificações para você sempre receber informações dos nossos podcasts. Sempre trazemos para vocês assuntos de relevância. Hoje nós estamos recebendo aqui o engenheiro Bianchi, ele que é perito trabalhista também. Engenheiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Samara, obrigado a todos, né? Obrigado pelo convite, obrigado ao Max também pelo convite. E é um grande prazer estar aqui, né? A gente compartilhar algumas ideias, algumas informações, compartilhar com o público, né, essas informações que são relevantes, né? A gente saber de que se trata, né? A gente vai trazer um pouquinho sobre segurança do trabalho, né? Nas atividades rurais. Então, essas informações são muito importantes, né? E obrigado pelo espaço de estar aqui. Imagina, nós quem agradecemos, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Bom, nós queremos falar para você, nós estamos em época pungente de colheita. Na verdade, estamos quase terminando, né, esse período de colheita de café. Você que é produtor rural, como é que é feita a colheita aí na sua propriedade? Você tem aí para os seus colaboradores EPIs? Você fornece a eles EPIs? Quando acontece um acidente de trabalho, de quem é essa responsabilidade? Já que o colaborador que está lá na propriedade rural fazendo a colheita do café, ele não tem registro em carteira. Como que funciona, Bianchi, essa situação quando eu, produtora rural, eu contrato ali, eu chamo meus vizinhos, meus colegas para me ajudar no período da colheita e um deles acaba se machucando? Bacana, Samara, boa pergunta, né? O que fazer, né? Já que essas atividades de colheita de café, elas são por tempo determinado, né? Você não fica o ano inteiro colhendo café e aí facilite você fazer um registro em carteira, né, dessas pessoas. Porque normalmente você chama o vizinho, os amigos, vem aqui, colhe todo o café, porque se você tem uma lavoura um pouco grande e você é uma, duas, três pessoas dentro da família só, você não consegue colher esse café, né, até o final para ele ter uma boa qualidade. Quando você chegar no final da colheita, o café seu já tá brocado, né, já está podre, né? Então você tem que colher rápido, dentro de um período, né, curto ali, você tem que colher o café para ele não ter perdas, né? Você não pode colher ele verde, que senão ele tem perdas, e nem seco, né? Nem passado do maduro, senão ele tem perdas. Depois, na hora da pesagem, né? Então, o ideal é colher quando ele está madurinho, vermelhinho, para ter a melhor qualidade, para não ter perdas também na questão de umidade, sabor, né, e tal. Então, tem que ser rápido. Aí esse é o problema. Como fazer rápido se a gente é uma, duas, três pessoas na família só e você tem uma grande lavoura? E o que acontece muitas vezes nas atividades rurais, no sítio, na roça, vamos dizer, ou na fazenda, quando a gente colhe café, alguns erros que a gente comete como produtor rural é de chamar as pessoas, né, tal, e não pensar na segurança dessas pessoas. E se uma pessoa se machuca, de quem é a responsabilidade nessas atividades, né? Recai, com certeza, sobre o contratante. Se você é o dono do sítio, você chamou para trabalhar ali, para colher o café, então você tem uma responsabilidade da segurança do trabalho. E isso está nas normas, né? Está na NR31, que é uma norma específica para atividades rurais. É uma norma de segurança do trabalho, específicas para atividades rurais, tanto para café, soja, qualquer atividade rural. Claro que dentro dela especifica
né, de quem que é a responsabilidade do fornecimento dos equipamentos de proteção, né, da responsabilidade de treinar aquela equipe que você está contratando. Porque às vezes você vai para uma atividade rural, operar um trator, mas você não sabe dos perigos que aquele trator que você tem lá oferece. Então, por mais que o operador seja treinado em operar o equipamento, mas ele tem que ter uma noção dos perigos, né? E quem tem essa obrigação é o contratante de relatar. Mas vamos lá. Questão dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. É obrigação do contratante fornecer. Na colheita do café, o que a gente precisa de EPI? Né? Você pode furar o olho na colheita do café? Pode, né? Uma vareta, bater no olho, furar gravemente, furar simples, mas tem o perigo. E o óculos, quem é que tem que fornecer? É o contratante, né? Uma luva, um gorro, um boné árabe para proteger do sol, né? Um avental, dependendo de como for as atividades, uma bota, uma perneira, se lá no local tiver cobras, né? Essa proteção é o contratante que tem que fornecer. Do mesmo jeito que se você for trabalhar no seu vizinho, ele também deve te fornecer. Porque se acontecer alguma coisa lá, isso eventualmente, é raro isso acontecer, porque normalmente é um contrato assim entre amigos, né? Sim, E verdade. pessoal de atividades rurais tem muito isso, né? Ninguém faz um contrato, nada escrito, é tudo, vamos dizer, amarrado no bigode, né? Verdade. Meu pai sempre falava, não, palavra de homem vale mais do que papel. Então, mas assim, se uma pessoa, talvez com má intenção, né, tipo, me acidentei, entrar na justiça, ele vai ganhar, com certeza, né? Só se você tiver toda a documentação que prove que você forneceu os EPIs. Então, por isso que tem que se fornecer e ainda anotar numa ficha ainda. Aí a pessoa que recebeu vai assinar que recebeu, né? Mas, acima de tudo, ainda existe um contrato de prestação de serviço que pode ser feito, que não precisa registrar a carteira, tipo, até 60 dias. Então, você pode fazer um contrato com pessoas que vai te ajudar na lavoura, na colheita. Até 60 dias você pode fazer um contrato. Nesse contrato tem que estar especificando que você vai fornecer os EPIs, EPI corretos e adequados, e ainda dar um treinamento para aquela equipe. Não precisa ser um treinamento, né, muito extenso. É um treinamento especificando por que tem que usar os EPIs, como que são usados, porque tem EPI que é mais difícil usar. Não é qualquer um que pega assim, o protetor de ouvido, por exemplo. Se você estiver trabalhando com máquinas barulhentas, tem que usar protetor de ouvido, então tem que fornecer isso também. Se for a colheita de café com trator, com máquinas, então se for aquele protetorzinho de plug que você tem que enfiar dentro da orelha, a gente chama de EPI de inserção, né? Aquilo lá é mais difícil, então você tem que passar a mão por cima da cabeça, puxar a orelha, abrir a boca e colocar, balançando. Então, olha só a técnica para você colocar um protetor de ouvido. Não é simplesmente pegar e enfiar na orelha de qualquer jeito, que às vezes não tem a proteção eficiente. Então, assim, por isso que é necessário o treinamento, para informar como também tem que usar esses EPIs, em quais momentos. Quando eu estiver tomando um café, eu preciso estar com protetor de ouvido na orelha? Não, tal. Então, esses ajustes que devem ser feitos, que o contratante tem a obrigação de estar passando para todos os colaboradores, mesmo que seja um vizinho, mesmo, pode ser também aqueles que estão registrados em carteiras, todos. Todos que ele chamar para trabalhar dentro do seu sítio, da sua fazenda, tem que dar os EPIs e treiná-los, todos. Né? Existe uma multa para quem não cumpre essas normativas? Há uma fiscalização? Perfeito. Existe sim multas. Essas multas são cabíveis pelo Ministério do Trabalho. Lá na própria NR31, no final de cada item, a NR31 é composta de diversas páginas, diversas exigências. Ao final de cada exigência dessa, na própria normativa da NR31, existe um código. E aquele código determina o valor da multa de cada um desses itens. Se você não deu treinamento, é uma multa. Se você não forneceu EPI, é outra multa. Se não registrou
o fornecimento do EPI é outra multa. Então, cada item que você descumprir é uma multa. Já existe um valor pré-determinado por trabalhador prejudicado. Então, eu não dei o treinamento. É uma multa. Mas é uma multa multiplicada pela quantidade de trabalhadores que foram prejudicados. Então, às vezes, se você tem 10 trabalhadores, a multa multiplica por 10. Né? Então, é um grande prejuízo. Né? É fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Né? Normalmente, o Ministério do Trabalho não consegue, né, fazer essa fiscalização in loco. Né? E lá na linha 8, lá na linha 10, né, aqui em Cacoal, né, são as linhas, né, 9, 10, 11, não consegue lá nas linhas fiscalizar. Normalmente acontece um acidente, aí é onde desencadeia as investigações. Por que o funcionário, uma pessoa se acidentou lá na linha 5, na colheita do café, perdeu o olho? Que foi assim que começou. Né, essas fiscalizações, essas exigências do Ministério do Trabalho, que teve aqui ao longo desses últimos 2, 3 anos, batendo em cima, os fiscais do Ministério do Trabalho vieram aqui, reuniram com os sindicatos dos produtores rurais, né, que tem café, falando, nós vamos cobrar isso, isso e aquilo, e colocaram regras. Se não fizer, nós vamos multar. Ficou muito claro isso há uns anos atrás. Então, todo mundo com medo. Imagina, um produtor rural ali, você tem um sítio às vezes pequeno, e aí você levar uma multa de 500 mil, você tem que vender todo o café, 1 milhão, aí não compensa, né? Isso é verdade. Então tem que tomar esses cuidados, né? E tudo bem que mesmo fazendo esse monte de regras, de dar treinamento, também gera uma certa, onera um pouquinho também. Claro que é bem menos, né? Porque é melhor prevenir do que depois remediar. Isso é O próprio verdade. ditado já diz. A prevenção, você gasta um pouquinho, que é mixaria, na questão de contratar um profissional de segurança do trabalho, para dar um treinamento para os seus colaboradores e comprar os EPIs, que são baratinhos, um par de luva é R$10, R$8, R$6, um protetor de ouvido é R$4, uma bota que é mais cara, um par de bota que é R$35, R$40. Então já onera um pouquinho, mas e se acontecer um acidente, né? É bem pior. Então, a exigência do Ministério do Trabalho, forçando a cumprir esse mínimo necessário, é justamente para evitar que depois venha uma multa, se a pessoa se acidenta, ela perde a capacidade laborativa, quem que vai cuidar dessa família? Se um pai de família está lá num sítio trabalhando, perdeu uma mão porque uma máquina, na hora de colher o café, a máquina puxou. A máquina não tinha proteção, de repente. Ou o trabalhador não sabia do perigo, né? Perde uma mão, a mão que ele normalmente é a que mais ele utiliza. E aí? Capacidade laborativa. Quem que vai custear todo esse período da vida dele, dos filhos? É difícil, É um né? prejuízo grande. Então, essas precauções, essas medidas preventivas que, né, são cobradas para que a gente cumpra na colheita do café, já que agora a gente está tá na colheita do café, já finalizando, né? Esse era o maior receio da fiscalização, já que lá em Minas Gerais, há uns anos atrás, teve uma mulher na colheita do café que ficou cega. Então, tudo começou nesse acidente. Ficou cega e ela entrou na justiça. E todo mundo achou um absurdo, porque, poxa, entrou na justiça, a mulher estava colhendo lá no sítio do fulano, né? Então, mas independente da boa vontade do sitiante contratar essa senhora, essa mulher, ele tem uma responsabilidade, né? Contratou na boa vontade, estou pagando bem, ela está ganhando bem, mas você tem uma responsabilidade compulsória quando você contrata alguém para te ajudar fazendo qualquer coisa. Não pode se eximir disso. Não pode. E ela ganhou na justiça. Isso desencadeou, né, grandes análises, né, nos sindicatos, nas categorias os órgãos fiscalizadores, nas categorias de profissionais de segurança do trabalho. O que fazer, então? Nesses contratos temporários, rápidos, às vezes que é de 2, 3 dias, você contrata o cara para fazer uma diária na sua casa, para fazer uma limpeza da sua casa. Se essa pessoa se machucar lá,
É um problema. Ah, vou contratar o pintor para fazer um dia de pintura na sua fachada da sua casa. Se ele cair e se machucar, você tem responsabilidade. Com certeza você, se ele entrar na justiça, você pode perder e ainda pagar uma indenização conforme a gravidade que teve do acidente, você paga uma indenização caríssima. E o pedreiro, isso é normal. Aliás, não é tão normal, mas isso é possível acontecer se ele entrar na justiça. Porque você não deu os EPIs, você não deu o cinto de segurança, ele caiu, a escada estava mal ancorada, mal fixada. Então, é um risco para todos nós, não só colheita de café, né? Qualquer um de nós que contrata pessoas para estar nas nossas casas, nós temos responsabilidades, né? A gente está falando de acidentes, mas recentemente teve outros casos, não somente com café, mas o que acontece muito são acidentes em silos, né? O Sim. porquê que acontece tantos acidentes em silos? É realmente a falta de EPI ou é um descuido de quem trabalha naquela empresa? Né? Você que é perito, que trabalha com isso, como que você analisa e vê essa situação? Nós temos né, a gente que está nos grupos de WhatsApp de diversos locais do Brasil, né, os grupos de engenheiros de segurança, que eu estou nos grupos, grupo dos técnicos de segurança do trabalho, né, que são 2 profissionais que atuam incessantemente na área de segurança do trabalho, tentando promover a segurança. Então a gente vê muitos acidentes que eles mandam nos grupos, né? Acidente que aconteceu aqui em Cacoal, acidente que aconteceu em Ji-Paraná, Porto Velho, Mato Grosso, que acontece muito, né? Devido à grande produção de soja, né? Naquele estado. Mato Grosso é o campeão, né? Quando a gente fala, né, em acidentes, claro que é campeão porque também produz, né? Um dos maiores municípios, o município de Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil, né, que é Sorriso. Então, é natural que lá, devido à grande produção, aconteçam mais acidentes. Não é porque é falta de segurança, né? Às vezes, é claro, aconteceu um acidente, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Em qualquer acidente, a gente analisa, né, como perito, a gente chega, procura identificar a circunstância do acidente, ver se o trabalhador estava equipado com os EPIs todos necessários e ver se o trabalhador falhou na fixação do EPI, do equipamento, principalmente quando é quedas, né? Nos silos acontece muitos acidentes fatais devido às quedas e devido ao engolfamento, né? O engolfamento é quando você morre afogado nos grãos, né? Porque os grãos é como se fosse uma areia movediça. Se você cair ali, quando você se mexe, você vai afundando, né? E ainda tem algumas fases de dentro dos silos que às vezes você precisa desmoronar os grãos, porque os grãos às vezes ficam apoiados nas laterais dos silos, e a rosca que faz o transporte dos grãos para dentro dos caminhões, para ir para o porto, lá em Porto Velho, a rosca fica lá no fundo. Então os grãos têm que ficar em cima da rosca, a rosca sem fim gira e joga dentro dos caminhões, né, nas carrocerias das carretas graneleiras. Então, e aí é transportado. Então as pessoas quando entram dentro dos silos, se elas entrarem dentro do silo, não tiver com equipamento, não tiver com segurança, se acontece um desmoronamento de grãos desse, engolfa, morre afogado. E não consegue tirar fácil, não. Só consegue tirar se evacuar todos os grãos de dentro do silo. Não dá para você, vou mergulhar, vou pegar o cara pelo braço, puxar. Porque se você entrar dentro do silo para puxar o cara engolfado pelo braço, você também afunda. Então, é todo um risco ali, você tem que ter um apoio em cima dos grãos para você não afundar. Então, é uma situação complexa. E essas pessoas morrem porque faltou alguma coisa. Faltou um EPI, ou mesmo que forneceu os EPIs, mas não deu os treinamentos equivalentes. Eu dei um treinamento, mas às vezes para trabalhar nessa atividade você precisa de 3. Porque existe o treinamento para trabalho em altura, que é o curso de NR35,
que aí é para trabalhar em altura só. Vai falar só de trabalho em altura, como ancorar uma escada, como fixar um cinto numa linha de vida, como colocar um talabarte ancorado na escada ou numa linha de vida. Então tem todo um curso feito para trabalho em altura. Aí para trabalhar em espaço confinado, que é o silo. A gente classifica os silos como espaços confinados. NR33 é outra NR. Aí tem que ter um curso de 16 horas ou de 40 horas, dependendo da classificação de trabalhador que é. Então, às vezes, o contratante, a empresa, o fazendeiro, ele não tem toda essa perspicácia de dar todos esses treinamentos. Às vezes dá um treinamento e acha, tá E acho bom. que tá bom. Mas você deu um treinamento de trabalho em altura, então eles têm o cuidado para não cair. Mas ele não sabe os perigos que o grão oferece. Que lá dentro do silo também tem um grande perigo de incêndio, né? Porque tem muita poeira lá. A gente até tem áreas classificadas, né? Quando a gente fala em área classificada, a gente fala que é área possível de incêndio ou explosão. É uma área classificada, igual posto de gasolina. É uma área classificada também, né? Então, qual o cuidado que esse trabalhador tem que ter lá dentro? Você não pode riscar um fósforo, você não pode fazer isso. Às vezes o cara nem sabe. Aí ele chega lá dentro, acende um cigarro, ou próximo ali, aí gera uma explosão, né? Então, tem muitos riscos que demanda das atividades com silos, muitos, né? Então, tem que ter ali no mínimo 3, 4 cursos diferentes. Isso se o cara nem opera a máquina. Ah, mas o cara opera uma máquina. Então, ainda tem mais um curso de operação com máquina. Se ele opera 2 tipos de máquinas, é 2 cursos diferentes. Então, assim, por isso que é importante ter um profissional acompanhando, né? Orientando o empregador rural. Pelo menos fazer uma consulta, né? Chama um engenheiro de segurança do trabalho, ou até mesmo, né, o técnico de segurança do trabalho, lá para o seu sítio, né? Fala assim, quanto você cobra para vir aqui avaliar, né? Claro que tem muitas outras coisas que nas normas fala que o empregador rural tem que fazer. Por exemplo, o PGR-STR. O que é o PGR-TR? Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural. É um documento que todo e qualquer empregador rural é obrigatório fazer. O PGR-TR. O PGR-TR é um laudo que um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho vai fazer. Ele vai lá no seu sítio, na sua fazenda, ele vai olhar os perigos que tem para cada trabalhador e vai anotar, fazer um laudo de 20, 30, 40, 50, 100 páginas, dependendo do tamanho que é o seu local. E nesse documento é elencado todos os perigos e como fazer para preveni-los de gerar um acidente. Fez o PGR-TR, é um documento básico em tese, mas necessário, é obrigatório por lei, todo empregador rural fazer, é obrigatório. Está lá na NR31, isso escrito. Então, consulta com o técnico ou com o engenheiro, e fazendo esse PGR-TR, você já vai ter uma base. Poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essa roçadeira, eu preciso de ter essa proteção. Aquele trator, eu preciso de ter a barra anti-capotamento, que talvez não tenha, tal. Então já te dá uma base, já é o primeiro passo, assim, bem importante, já para você se prevenir de possíveis acidentes, né? Já a primeira base ali, essa consulta com o profissional de segurança, fazendo um PGR-TR, ou simplesmente, claro, convidando ele para identificar e te dar uma base. Que tipo de curso eu preciso ministrar para os trabalhadores? Que tipo de EPIs eu preciso entregar para os meus trabalhadores nessas atividades? E pronto, você já consegue se prevenir de um problema grande, grave, futuro, até indenizações caras. Imagina se a pessoa fica paraplégica, tetraplégica, fica incapacitado totalmente para o trabalho. Quem que vai ter que alimentar aquela família? Você acha que quem que vai alimentar? Claro, quem contratou, né? Possivelmente com o contratante, que vai ter que indenizar até os filhos dessa pessoa que se acidentou, até os filhos completar 21 anos ou ir para a faculdade, que é uma pensão para os filhos,
E para esse cara até os 78 anos de idade, que é a previsão de vida hoje, né? Ou seja, você vai pagar a indenização o resto da sua vida. Essa é a sua vida. O resto da sua vida. Às vezes não compensa, né? E o interessante de tudo isso é que às vezes o produtor rural, o empregador rural, ele não tem a noção da dimensão, né? Do De perigo, do né? perigo e de tão complexo é que não é simplesmente você contratar uma pessoa e colocá-la na sua propriedade e tá tudo bem. Então hoje existem muitas normas e regras que vão pesar no bolso se você não fizer elas adequadamente, se você não seguir as normas adequadas. E sem contar, né, que quando deixa de fazer isso, além de pesar no bolso, você ainda tem que aí ter todo um transtorno, né? Porque realmente acaba causando um grande transtorno tudo isso, né? Agora me diz uma coisa. Eu tenho lá na minha propriedade, eu fiz todos os cursos, tinha o EPI, estava tudo certo, tudo ok, mas aconteceu o acidente. Perfeito. Boa pergunta. Você minimizou a indenização que você vai ter que pagar ainda. Eu ainda tenho que pagar. Aham, possivelmente. Isso é tudo jurídico, né? Os advogados que estão assistindo, né, principalmente os trabalhistas, né, eles adoram, né, essas discussões que envolve comprovar, né? Aí vai haver uma discussão, vai haver um embate, né, das duas partes, o reclamante e a reclamada, né? É um embate de a reclamada, que é a empresa que está sendo reclamada para pagar uma indenização, ela vai ter que provar. Se ela provar que, ó, entreguei todos os EPIs, o registro em carteira ou o registro como contratante temporário, tá tudo aqui bonitinho, você assinou, o trabalhador assinou que recebeu os EPIs, porque não adianta entregar os EPIs e o trabalhador não assinar, senão não reconhece. Assinar, fotografar, fazer vídeo, já Exatamente. fique atento, né? Exatamente, perfeito. Fazer vídeos dos cursos, dos treinamentos, tirar foto, fazer um memorial fotográfico desses cursos, mostrar o que você passou, o conteúdo programático nos cursos, porque quando a gente vai fazer uma perícia de um acidente de trabalho, eu avalio, foi ministrado um curso para você que está trabalhando e você se acidentou. Mas às vezes esse curso que foi ministrado não tem nada a ver com o que você estava fazendo quando você se acidentou. E a empresa acha que, não, já dei treinamento, tá bom. Mas eu vou olhar, não, você deu treinamento falando sobre a colheita do café, mas você não deu treinamento para o cara operar o trator. O trator é outra coisa, é para ter outro treinamento. De acordo com a NR12, você deveria ter dado um treinamento para operar trator. Está lá na NR12 escrito isso. Então, é um outro tipo de assunto. Então, por isso que tem que abordar todos os assuntos a qual o trabalhador vai ficar exposto de perigo, né? Para aí, quando eu vou analisar uma eventual perícia, eu olho, você não falou isso. Então, mesmo que você deu treinamento, mesmo que você forneceu os EPIs, mas ainda você pecou um pouco, não te exime de toda a responsabilidade, né? Você dá 1 ou 2 treinamentos. Então, você fez tudo certinho, mas quando chegou na parte do treinamento para operar o trator, que seria um item a mais só, você não fez. Então você paga por aquilo que você não fez. Se tem 10 coisas para você fazer, você fez 9, poxa, fez muita coisa, né? Top, parabéns, você fez 9, mas faltou 1. E foi esse 1 que gerou o acidente. Então você vai pagar uma indenização de 500 mil de um acidente. Estou jogando um valor médio aí que a gente vê nos acidentes graves, né? Teve uma perícia que eu fiz recente, que o cara perdeu o braço, né? Essa perícia foi... Eu tô falando aqui valores porque não vou falar quem foi, né? Sim, tá certo. Foi num acidente que não foi aqui em Cacoal, foi longe daqui de Cacoal, que deu 850 mil. O cara perdeu o braço direito, que era o braço que a pessoa utilizava para trabalhar, né? Então, deu 850 mil reais de indenização. Aí a empresa teve que pagar 300 mil à vista, 400 mil para 6 meses e mais 150 mil nos próximos 12 meses. Então, quer dizer, estou passando um dado, uma coisa real que aconteceu há
3 meses atrás. Então, imagina você perder um braço de um funcionário seu, pagar R$850 mil, uma média, né? Que cada juiz, cada vara do trabalho avalia as condições que a empresa também deu para aquele trabalhador. Nesse caso, a empresa não tinha feito muita coisa, não. Não tinha feito muita coisa, não. A máquina estava desprovida de proteção, o trabalhador não tinha o treinamento específico para estar manuseando aquela máquina, mas algumas coisas a empresa tinha. A empresa tinha uma assessoria de segurança do trabalho que ajudava ela, só que essa assessoria talvez não, por mais que talvez tenha cobrado melhorias naquela máquina, a empresa também não executou as melhorias, né? Então a empresa pensava um pouquinho em segurança porque tinha essa terceirizada, tinha um engenheiro contratado que vez ou outra ia lá, mas alguma coisa aconteceu que não viram essa máquina. Se viram, não corrigiram. É um dos pontos positivos que eu visualizei no processo, ir lá em loco, porque eu tive que ir nessa máquina olhar. Então, 1 ou 2 pontos positivos, mais uns 6, 7 negativos que aí a indenização, o juiz, né, vai da cabeça, vai da interpretação do jurista, né, de avaliar. Ó, você não fez nada, porque o pedido era 3 milhões, caiu para 850 mil, né? Aí vamos imaginar você lá na sua lavoura, no seu sítio, alguém perde um dedo, um braço, né? Vai para a justiça. O cara, né, os advogados vão avaliar os prós e os contras, vão falar, ó, vou pedir 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões. Aí você tem que se defender. Aí essa é a dificuldade. Se você não tem comprovante de nada, Como que se aí como que defende? se defende, né? Imagino. Então, se você tem um comprovante que você fez alguma coisa importante, ótimo. Tende-se a reduzir muito uma indenização em cima daquele pedido da inicial, né? Normalmente se pede muito mais do que no final normalmente se paga, né? Mas é uma estatística que eu vejo nos processos. Mas assim, quanto mais comprovante de coisas que você fez para o seu colaborador, mais vai ser reduzido essa indenização possível, né? Então, mesmo que você forneça os EPIs, que você assine, que o trabalhador assine que recebeu, que você dê todos os treinamentos, todos, ainda tem risco em um item ainda, que lá na norma fala que você tem que obrigação de fornecer o EPI, treinar o trabalhador e fiscalizar. Aí esse item de fiscalizar o trabalhador, você pecou. Porque se o trabalhador estava lá em cima, você deu os EPIs, você forneceu o treinamento, o trabalhador estava no alto, ou estava fazendo uma colheita, ou operando um trator de forma inadequada, você não estava ali para fiscalizar ainda, então você acaba incorrendo desse item ainda. Então, ainda... Só... mas eu queria abrir um parênteses. Já tive muitos processos recentes que as empresas estavam perfeitinhas e não teve nenhuma indenização. O juiz avaliou, dos 10 itens, a empresa fez todos os 10. E mesmo assim aconteceu o acidente, né? Só que foi falha do trabalhador. Inclusive, uma empresa daqui de Cacoal, que eu até presto serviço para eles, um trabalhador dessa empresa morreu. E foi a empresa conseguiu. Aí a família entrou na justiça. Claro, infelizmente morreu. É uma tristeza, né? Porque a gente não gosta que acontece isso. E a família entrou na justiça e a empresa ganhou. Não teve que pagar nenhum real de indenização. Né? Não exime, claro, todo o prejuízo, né, familiar, social, de perder uma pessoa. Isso a gente, como profissional de segurança, que eu já trabalho na área de segurança, trabalho há 25 anos, desde 2000 que eu trabalho na área de segurança trabalho, que eu fiz técnico de segurança trabalho, em 2000 no Senai aqui de Cacoal, e depois
Fiz engenharia de segurança do trabalho, fiz engenharia ambiental, sanitarista, engenharia de tráfego, a qual sou perito também de trânsito. Então, desde essa época, a gente tem visto muitas mudanças na área de segurança do trabalho, mudanças muito para melhor, claro, tanto nas técnicas de proteção, nos EPIs muito evoluídos e também na justiça, né? Porque quando tinha um acidente há anos atrás, por mais que a empresa tivesse feito tudo, a empresa ainda era condenada a altos valores ainda, né? Que em tese, né? Falar uma coisa bem questionável, né? Para advogados também e outros profissionais também ficar pensando, né? Que talvez é um pouco até injusto. Poxa, a empresa fez tudo e mesmo assim ainda ter que pagar. Claro, teve uma perda? Teve. Ninguém está questionando essa perda, né? Laboral ou até fatal. Mas, assim, muitos acidentes acontecem porque os trabalhadores estavam fazendo errado. Não seguiam o que nós tínhamos falado nos treinamentos. Nós, profissionais de segurança em geral. A gente dá o treinamento, fala, ó, quando você está trabalhando em altura aqui, você tem que ancorar o talabarte, o cinto de segurança, naquela linha de vida resistente ali. Às vezes o cara ancorava errado, ou não ancorava, ele caía estando com o cinto no corpo, mas ele não ancorou, ele não travou. E a empresa deu treinamento, deu os EPIs. Então, esse acidente específico, o trabalhador morreu por uma condição que ele gerou para ele mesmo. Ele tinha todos os treinamentos, dezenas de treinamentos ao longo da vida dele. Ele era um profissional específico naquela área onde ele morreu. E assim, a família entrou na justiça e mesmo assim e perdeu, né? A família, a empresa não teve que pagar indenização nenhuma. Então tá aí uma prova de que se a gente fizer, a empresa, o empregador fizer certinho, cumprir com a sua obrigação, de acordo com o que está na norma, você pode não ter que pagar nada futuramente. Claro que não exime da responsabilidade sua de fiscalizar, de estar sempre olhando, de estar sempre cuidando. Por mais que você dê o treinamento, hoje, mas daqui a um tempo o trabalhador esquece, você tem que reformar esse treinamento, realizar novo treinamento, a gente chama de fazer reciclagem, né? Fazer reciclagem desses treinamentos que você ministrou para estar quente na cabeça do trabalhador e não passar despercebido. Porque com o tempo, o trabalhador vai esquecendo de algumas medidas de proteção, vai fazendo só as mais principais, esquece daquelas triviais, mas às vezes é aquelas que geram o acidente. Então, hoje, o empregador ele tem uma responsabilidade muito grande em cima do social, né? Se você não fizer o básico, o necessário, tudo aquilo que está na norma escrito, você, além de ser penalizado, vamos dizer assim, financeiramente, que talvez seja o que mais, né, quando fala que vai doer no bolso, as pessoas se movem, né? Mas é a responsabilidade social, né, com a família, não é só com aquele trabalhador que é funcionário seu, mas você tem responsabilidade com a família dele. Você está ajudando o filho daquele funcionário a se educar, a ser uma pessoa na sociedade. Porque às vezes é só aquele funcionário seu que traz o provento para dentro de uma família de 6, 7, 8, 10 pessoas. E aí, se ele se machucar, olha só o prejuízo que você está gerando para uma família, né? Um Então, transtorno o grande, né? transtorno. Então, é isso que eu acredito que o empregador tem que ter essa consciência, né? Não é custo, quando a gente fala em segurança do trabalho, não é custo, é um investimento. É que quando a gente previne um acidente, é difícil saber. Como que eu vou saber que eu previni um acidente? Não, não tem como contar. É incontável, porque se você preveniu, você não sabe que ele poderia acontecer. Então, essa é a dificuldade de medir, porque os empregadores, os empresários, eu também tenho empresa, a gente como empresário, a gente avalia muito assim, poxa, como que eu vou medir? Eu vou investir numa coisa que vai me dar retorno. Segurança do trabalho não me dá retorno, aparentemente, porque não tem como medir. Aí esse é o problema. A gente não consegue medir, esse ano eu preveni 2 mortes e 28 acidentes. Não tem como. Não existe esse número. Eu preveni tanto.
Você não sabe, se você preveniu, ele não aconteceu. Verdade. Então, essa é a dificuldade de nós, empresários, colocar na cabeça que a gente tem que fazer o que é certo, né? E que é muito mais barato fazer o certo, né? Porque depois fica caro, né? Tem que pagar. Bianchi, olha, a gente está falando de investimento e eu quero dar uma pausa aqui na nossa entrevista para falar para você. Como que tá o seu investimento aí na sua conta de luz? Está vindo muito alta? Para você que é produtor rural, para você que trabalha, né? Para você que tem empresa, para você que precisa aí, nós já estamos entrando no período da seca, para você precisa irrigar a sua plantação, seja ela de café, de soja, de milho, independente de qual seja. Como é que tá aí essa redução de custos? Fala para mim, olha, eu tenho uma dica muito bacana para você, que é da Extrasol Energia Solar. Você sabia que com a Extrasol você consegue reduzir a sua conta de luz em até 90%? Sabia também que somente na Extrasol você consegue planos de carência de até 4 anos para você começar a pagar? E também parcelas, olha, parcelas que cabem no seu bolso. Já imaginou? Vamos fazer uma conta rápida. Você paga mensalmente 400, 500 reais na sua conta de luz. Imagina só que se você colocar energia solar aí na sua propriedade e você ter mais 2 casas na cidade para os filhos que estão fazendo faculdade, casa de aluguel. Sabia que com essa sobra lá da sua propriedade rural, você pode abater nessas suas outras 2 propriedades que você tem na cidade? Olha só, é investimento. É investir em você, investir na sua família. Com a Extrasol Energia Solar, você pode ter mais qualidade de vida, você pode ter mais tempo para a família e, claro, né, mais tempo para cuidar de você. E com muita cautela e com muito cuidado. Olha, nosso telefone já está na tela para você. Entre em contato agora mesmo que um consultor vai falar com você, fazer o seu orçamento, fazer uma visita para você, até na sua casa, na sua propriedade ou na sua empresa. Então aproveite e venha economizar com a Extrasol Energia Solar. Bom, a gente vai voltar aqui para nossa entrevista, né? Que nós estamos falando, né, de segurança do trabalho. E eu quero te fazer uma pergunta, Bianchi, da seguinte questão: o desvio de função é algo que acontece muito, principalmente na zona rural. Por quê? Aquela pessoa, talvez ali que está dirigindo o trator, ele também sabe dirigir um caminhão, ele também sabe, né, mexer lá no silo, ele também sabe dirigir uma colheitadeira, né? Ele sabe tudo isso, mas ele foi contratado, não foi para dirigir nada disso, ele foi contratado lá para colher o café, mas aí de repente ele decide, né? Não, chefe, deixa que eu vou lá dirigir essa colheitadeira que eu vou colher para o senhor. Pode deixar que eu sei, vou lá fazer. Isso também gera um problema muito grande, né? Se chegar a acontecer um acidente de trabalho. Exatamente, Samara. É uma dificuldade essa questão nas atividades rurais. Porque normalmente você não tem lá 20, 30 funcionários, né? Às vezes é um empregador rural que tem um funcionário. Ele é vaqueiro, a carteira assinada dele, né? Se for para colheita de café, se for em atividades agrícolas, ele está registrado como auxiliar de gerais, na maioria das vezes, né? O auxiliar agropecuário, né? Assistente agropecuário, ele está registrado com essas funções básicas, né? Exceto, claro, aquelas funções técnicas específicas, engenheiro agrônomo, veterinário, né? Mas, assim, as atividades rurais, quando você está na colheita, você vai colher. Terminou de colher, você tem que pegar o trator para levar os grãos no armazém. Aí depois você tem que operar o secador, se lá tiver secador. Então, aí você vai caminhando em todas as atividades rurais baseado na logística daqueles grãos, né? Você planta, você está operando o trator para plantar. Aí na hora de fazer a limpeza, tem que passar veneno, né? Passar veneno a gente chama, né? Mas é aplicar, né, o defensivo agrícola. Então você aplica o defensivo agrícola, você vai usar o trator. Se não for manual, né? Você utiliza o trator também. Aí você tem que operar o trator também. Depois vai para a colheita, você tem que colher também, ajudar a colher, se tiver mais pessoas na equipe, mas mesmo assim
É porque não tem uma atividade, essas atividades de operar trator, a maioria das vezes, principalmente quando a gente fala atividades rurais menores, de menor tamanho, não tem uma atividade que te ocupa 8 horas em cima de um trator, que aí você pode registrar o cara como tratorista, operador de trator. Às vezes você não tem atividades que ocupam as 8 horas do dia para o cara ser motorista. Ah, vou te registrar como motorista. E não tem lá, às vezes, animais para você ser vaqueiro. Às vezes você acorda lá, tira leite de 4, 5 vacas só, aí você vai para a lavoura. Então, é tudo assim, às vezes, a maioria dos sítios, né, nossa, da região aqui de Rondônia, a maioria das vezes, sitiantes, né, pequenos e médio porte, é assim, faz tudo, né? É o chamado faz tudo, É o Severino. mil e uma utilidade, né? É um problema, porque o desvio de função ele pode acontecer, aí vai para o embate jurídico de novo, né? Até que ponto você foi contratado para fazer isso e você estava fazendo aquilo, e você foi treinado para fazer aquilo ou para fazer isso? Né? Então, se você foi contratado para colher café, terminou o contrato da colheita de café, claro, você vai embora. Mas se você é um trabalhador que foi contratado em carteira assinada e vai trabalhar, vamos dizer, o resto da vida ali, o que você foi contratado para fazer? Você foi treinado em todas essas atividades? Você recebeu EPI para todas essas atividades? Né? Às vezes recebeu EPI para trabalhar para ser vaqueiro, mas aí você foi passar veneno, aplicar o defensivo agrícola, você não tinha a roupa hidrorrepelente, que é obrigatório. Aí você tem só um óculos, uma máscara simplesinha, que é aquela máscara que nem é de filtro químico, não pode ser utilizada na aplicação de agrotóxicos. Tem que ser uma máscara específica. Aí o profissional de segurança do trabalho vai orientar o contratante, a empresa, o trabalhador rural, o empregador rural, a comprar o EPI adequado, né? Não é simplesmente comprar qualquer máscara, não é comprar qualquer óculos ou qualquer luva, né? Existem dezenas de modelos de luva, de máscaras. Eu falo máscara para a gente entender, o nome certo é respirador facial. Aí o respirador, ele tem diversos modelos, os mais simples, com filtro químico, com proteção semifacial, com proteção full face, que é aquela que protege todos os olhos, todo o rosto. Então, dependendo do produto químico, a gente tem que analisar a ficha do produto químico, ver a composição dele, que tipo de produto químico que tem lá, porque um agrotóxico ele tem dezenas de compostos químicos. O cromo é altamente prejudicial tóxico, né? O manganês, aí nesse caso dos defensivos agrícolas, organofosforado, organoclorados. Então, com base nessas descrições técnicas químicas, a gente consegue identificar, essa máscara serve, essa não, essa serve, essa não, porque a gente tem que olhar a descrição técnica também da máscara, do respirador facial. E então, às vezes, quando chega a certos pontos, tem que ser analisado bem tecnicamente, né? Então, foi feito essas avaliações na hora que ele foi aplicar o defensivo agrícola? Ah, não foi, porque ele é contratado como vaqueiro, então ele só recebeu treinamento na hora de trabalhar na lida com o gado, em cima de um cavalo. Ele recebeu treinamento para ele trabalhar quais os perigos de trabalhar em cima de um cavalo. Ele pode descer ou não lá no meio do pasto, desapear do cavalo. Ele pode descer dentro do curral, no chão, sem estar em cima do cavalo, tendo animais dentro da mesma baia? Não pode. Então, existem umas regras. Então, ele recebeu treinamento para isso. Aí, o desvio de função é quando passa a fazer outra atividade que não é daquela que ele recebeu treinamento, não é daquela que está em carteira ou que ele é um profissional, que ele estudou para aquilo, né? Às vezes ele fez algum curso para aquilo, para aplicar uma vacina. Não é qualquer um que aplica vacina, tem que ter curso para aplicar a vacina, principalmente de brucelose, né? Porque se você encostar a mão na agulha, se você tiver feito a cutícula,
você já pega a brucelose. Tipo, você encostou em algum ponto da mão que tem por exemplo, uma feridinha, se você encostar na agulha que aplicou a brucelose, porque a própria brucelose, a vacina da brucelose, é a própria brucela, que é aplicada dentro dos animais, das fêmeas, para gerar a proteção. Só que para nós seres humanos, nós somos mais frágeis um pouco, a gente, mesmo com essa dose pequenininha, a gente pega a brucela. E aí a brucelose é muito perigosa para a gente, seres humanos, né? Então, até que ponto isso é desvio de função? Isso é muito jurídico, né? Normalmente, quando você tem 1, 2 funcionários no seu sítio, na sua fazenda, ocorre muito esse perigo de desvio de função. Então, por isso que tem que treinar e orientar todos os trabalhadores em tudo aquilo que ele for fazer. Inclusive, dar todos os EPIs adequados, né? Para que esse risco minimize. Mas é tudo uma questão de decisões jurídicas. Caso você tiver dúvida se está tendo desvio de função, se você está fazendo alguma coisa que não é da sua alçada, só juridicamente, de repente, para identificar se você tiver algum prejuízo, né? Mas tecnicamente, quando a gente vai avaliar, nós como engenheiro de segurança ou como técnico de segurança, a gente consegue identificar sim até que ponto, porque tem muitas funções quando você registra em carteira que é visivelmente desvio de função. Tipo, eu contratei como motorista. Aí você coloca ele a operar uma máquina, uma serra policorte. Então é nítido a desvio de função, porque motorista é uma coisa, nada a ver com aquilo. O negócio aqui nas atividades rurais é registrado como auxiliar de serviços gerais, auxiliar agropecuário, trabalhador agropecuário. E aí o que faz um trabalhador agropecuário? Aí lá no CBO, no Código Brasileiro de Ocupações, tem uma descrição do que faz o trabalhador agropecuário. E se você estiver desviando daquele foco, corre o risco de você ter que indenizar por desvio de função se o trabalhador entrar na justiça, né? Por algum prejuízo que ele acha que ele está tendo. Aí ele vai requerer esse prejuízo, né? Mas, então, você não pode fugir do Código Brasileiro de Ocupações, daquela descrição que está lá, né? Vaqueiro trabalha na lida com o gado, correndo os pastos, olhando se não está quebrado alguma cerca, né? Mas aí você coloca o cara operar um trator, pode ser que dependendo de qual atividade, mas se o trator é só para levar o sal no coxo, aí beleza, se é só para levar o sal no coxo, mas ele teve o treinamento de como operar o trator, ele sabe dos perigos, ele sabe dos riscos, talvez o juiz entenda numa eventual necessidade de uma demanda jurídica, o juiz possa entender que não teve desvio de função, mesmo ele sendo vaqueiro, mas estava operando o trator, né? Porque você deu treinamento, você orientou, e o trator era só para auxiliar nas atividades pecuárias, que era só para colocar ração no coxo, não era para fazer nada agrícola, fazer um manejo de solo, né? Então, vai muito dessas avaliações bem técnicas, avaliar a atividade que ele foi contratado para o que ele está executando. Aí, se a gente vê que está um desvio muito grande, facilmente pode ser constatado um desvio de função, sim. E isso, em atividades rurais, não vou dizer que é muito comum, mas pode acontecer, sim, porque você faz muita coisa nas atividades rurais e que, se você for contratar uma pessoa para cada atividade, você não dá conta. Às vezes você não Fica consegue, né? inviável. Fica Verdade. inviável, principalmente para o pequeno e médio produtor, né, rural, que tem ali um lote, 42 alqueires, ou até menos, que você tem pasto e você tem uma lavoura. Aí você quer colocar um caseiro, né, vamos dizer assim, que a gente chama, né? Quero colocar um caseiro. Aí, o que esse caseiro vai fazer, né? Vai limpar a grama, vai tirar leite, vai roçar pasto, vai te apanhar café com você, né? Então, é bem assim, questionável, sim.
Pode haver essa questão de desvio de função, sim, mas tem que ficar bem acordado, né? Ali na hora do contrato, é importante a contabilidade, fazer um contrato na hora que for contratar o trabalhador, de repente até descrever as atividades que ele vai executar ali, porque às vezes não, o contrato de trabalho é muito importante. No contrato de trabalho, vou contratar um trabalhador, eu vou colocar as cláusulas das atividades que ele vai fazer. Claro que não exime você contratar ele como vaqueiro e colocar que ele vai operar a máquina, mas dentro daquela atividade agrícola, agropecuária, descrever também as atividades que ele pode executar, né? O contrato de trabalho é muito importante, ser bem descrito, né? Para não ter essas dúvidas, né? Olha só, então para você que é trabalhador rural, para você que é produtor e você precisa, né, fazer contratação, então é interessante você ter sempre aí, né, um técnico, né, em segurança do trabalho para te orientar, como já foi falado aqui na nossa entrevista. É importante você ter um contrato, né, é importante você certificar de todos os cuidados, porque não é somente contratar, tem todo um risco, tem toda uma logística e você pode, né, receber aí uma visita do Ministério do Trabalho, pode receber um perito, né, aí na sua propriedade ou acabar tendo que pagar uma multa. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, Bianchi, foi muito valiosa essa entrevista. Eu acredito que quanto mais informação as pessoas têm, quanto mais acesso à informação, menor é o risco, né? Então, é muito importante a gente sempre levar informação para as pessoas. Muito obrigado, Samara. Agradecer também ao Max também, vocês pelo convite aqui. Sempre que quiserem, né, levar algum assunto importante, né? Existem centenas de assuntos importantes quando a gente fala em segurança do trabalho, né? A gente já conversamos também falar sobre meio ambiente, né? Qual sou engenheiro ambiental e sanitarista. De repente tratar de alguns assuntos, né? Que estão na mídia, que estão acontecendo, né? Tratar esses assuntos, abastecer a nossa sociedade de informações, né? Informações gratuitas, né? Isso é muito importante, né? Os nossos munícipes aqui da região, né? De Cacoal e região, né? Que está assistindo isso no estado todo e Brasil, né? Então, não são informações de normas simplesmente municipais. Tudo que nós falamos aqui hoje, né? Serve para o Brasil inteiro, né? São normas federais que rege a segurança do trabalho, né? Então, serve para qualquer lugar do Brasil. Então, informações valiosas que ajudam, nos auxiliam, né? Tanto como empregador, como empregado, nos auxiliam em qual o caminho que nós podemos seguir, né? Nos ajuda, né? Verdade. E é claro, eu já quero pedir para você, deixa o seu Instagram para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Para você que está acompanhando a gente nas redes sociais, já aproveite, vá lá no Instagram do engenheiro Bianchi, vá, acompanhe ele lá também, que eu tenho certeza que você também terá informações, né? Isso, eu sempre posto alguns vídeos, algumas informações, né? Alguns posts lá sobre segurança do trabalho, sobre os cuidados, né? Que os empregados e os empregadores têm que ter, né? No dia a dia. O meu Instagram é o Engie, né? De engenheiro, Engie Bianchi, né? @Engie Bianchi é o meu Instagram. É simples, não tem muita dificuldade. E lá eu estou sempre postando, tirando dúvidas. Muitas pessoas que me seguem, que são alunos meus, ou são empresários, ou são trabalhadores, né? Porque a gente ministra curso lá na empresa também. Ministramos cursos. Então, o pessoal me pergunta, Bianchi, o que fazer se eu não estiver trabalhando, eu não tive curso, não tive treinamento? Bianchi, você faz cursos de operador de máquinas, de pilhadeiras, né? Que eu faço, né, a gente faz bastante lá na empresa, operador de pilhadeira, operador de muque, né? NR35, trabalho em altura, todos esses cursos de NRs nós fazemos, né? Na empresa. Então, o pessoal sempre me pergunta sobre perícias, né? Tem alguns alunos de perícias também que me perguntam se uma situação aconteceu de tal forma, o que fazer, o que dá para analisar, como fazer medição de químicos, que gera muita dúvida também. Então, estou sempre à disposição no meu Instagram, né, @engebianchi, Bianchi, né, se escreve Bianchi.
É só entrar lá, já me segue lá, que eu sigo vocês também. E ali também tem meu WhatsApp, lá no próprio Instagram. Tem meu WhatsApp também, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Olha aí, você já vai ficar bem informado, já vai estar acompanhando todo o trabalho dele também, da empresa, né? Que ele cuida, então você já vai ficar sabendo de todas as informações. Precisando fazer um curso também, já vai conseguir falar com ele lá pelo WhatsApp. Olha, eu quero agradecer aqui também a TV do Povo, né? O canal 29.1, que transmite, né? Todos os nossos podcasts, as nossas entrevistas. E também a TV Record da cidade de Rolim de Moura, que também está sempre, né, transmitindo as nossas entrevistas e os nossos podcasts. E é claro, né, os nossos 19 sites parceiros em todo o estado de Rondônia. Porque quando a gente fala em produtor rural, quando a gente fala em informação, é claro que a gente tem em primeira mão para você. Você pode acompanhar o nosso site Ruralcast, www.ruralcastshow.com.br. Você acompanha todas as nossas programações e informações com credibilidade. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Seja sempre bem-vindo e, claro, né, a gente aguarda ele aqui outras vezes também para a gente estar conversando sobre novos assuntos e levando até você muita informação. Muito obrigado, Samara. Obrigado, Max. Estamos aqui à disposição. Precisar, né, outros assuntos, nós vamos estar aqui junto. Claro, daqui uns dias nós aparecemos aqui novamente. Vai ser um prazer receber você aqui com a gente. Olha, muito obrigada pela sua companhia. Acompanha a gente, tá? Acompanha a gente já aí nas redes sociais. Não fique de fora para você saber todas as informações em tempo real. Já segue a gente aqui no YouTube e também na nossa página no Facebook e também lá no Instagram. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.